Olá amigos e amigas, aqui é Albuquerque no canal Justa Gestão. Hoje falaremos sobre crise. O que vem a ser uma crise? Bem, a crise é um evento inesperado que causa a ruptura de um processo regular. A crise ela pode ter vários motivos, mas para que possamos tratar da crise, já que ela ocorre, o fundamental é saber quais foram os elementos que colaboraram para a existência, para o surgimento da crise. Consequentemente, o próximo passo será saber quais são os elementos, quais são os fatores que estão atingidos por essa crise. Apenas após esse momento é que será possível traçarmos ações direcionadas a fim de mitigar os riscos ocasionados, trazidos em razão daquela crise. Não adianta simplesmente nos atermos aos manuais que existem e com certeza são extremamente importantes. Mas, se a crise existe, é porque em algum momento algo deixou de ser feito de forma preventiva ou simplesmente não houve a previsão acerca daquele fato vir a se tornar real. Portanto, tem-se uma crise deflagrada. Então, o que fazer após a deflagração da crise? Como já disse, descobrir quais são os elementos que a causaram e, consequentemente, quais são os elementos atingidos. Somente assim, após esse momento, é que poderá ocorrer a devida tratativa. É fundamental que no momento de crise, a empresa, a instituição afetada, seja o mais transparente possível. Sim, a transparência é fundamental para que os órgãos de imprensa, as agências públicas tenham a informação de que aquela crise existe, porém ela está sendo controlada, ela não está sendo simplesmente negligenciada ou tentando se abafar, omitir a realidade dos fatos. Portanto, um dos elementos fundamentais no momento de crise é a comunicação transparente. Consequentemente, fazer com que cada agente envolvido naquela instituição, seus especialistas, estejam a par de tudo que esteja acontecendo para que, consequentemente, cada um venha dar a sua contribuição assertiva acerca das ações que devem ser realizadas no tratamento da crise. A crise ela pode ser uma crise a crise pode trazer problemas materiais, financeiros, mas ela também muitas vezes traz um prejuízo, um dano intangível, incalculável, que é quanto à marca, à credibilidade a respeito daquela marca ou daquele produto. Portanto, é fundamental, de novo, falar que a transparência acerca da existência de uma crise é uma das ações que mais importa na tratativa do pós-crise, ou seja, se estamos gerenciando uma crise, se estamos tratando uma crise, é fundamental que haja transparência nas comunicações, é fundamental que a empresa como instituição, o órgão, saiba difundir a verdade dos fatos e, consequentemente, trazer aqueles veículos de comunicação, no caso, para o seu lado, informando apenas o que aconteceu e com isso evitando especulação. Porque muitas vezes a especulação ela traz muito mais dano, ou seja, dano intangível, do que o dano propriamente material causado em razão da crise. Portanto, é fundamental, mais uma vez, sabermos tratar de forma transparente aquele momento que estamos vivendo durante aquela crise. E após isso, o que é que temos que fazer? Nós precisamos trazer para um determinado cenário cada especialista para que esses especialistas consigam formar uma ação, um grupo de resposta à crise, para que cada um, dentro da sua especialização, dentro da sua expertise, consiga agregar todas as forças necessárias para a contenção da crise. Então, é fundamental que possamos ter ações bem definidas, profissionais bem preparados, para que juntos possamos fazer a tratativa da crise, consequentemente mitigar o risco e evitar as vulnerabilidades que essa crise fatalmente trará. Portanto, crise, ninguém está imune, não é possível dizer que estamos imunes da crise, não é possível dizer que existe um plano contingencial que nos impede de passar ou de entrar numa crise.
Basta ver o que estamos passando agora em 2020, essa crise mundial que ocorreu em razão dessa pandemia oriunda do coronavírus, Covid-19, que mexeu com todas as instituições mundo afora de uma forma jamais previstas. Portanto, não se imaginava, não se previu que pudesse surgir no decorrer de 2019 para 20, isso que veio, de certa forma, paralisar o mundo em alguns aspectos, abalar com certeza em todos os aspectos, através dessa crise oriunda dessa pandemia. Portanto, senhores, a crise ela pode ter uma razão simples, que pode ocorrer simplesmente por um ato de negligência, por uma omissão, como também ela pode surgir através de algo inesperado, de fato algo incontrolável, que foge de fato do controle da empresa, do controle da instituição, do controle dos especialistas e, enfim, o mais importante é saber que estamos sujeitos à crise e fazer com que aquela crise que esteja ocorrendo não cresça, não ganhe uma proporção desnecessária através da má tratativa dessa crise. E uma das piores formas de tratar uma crise é omitindo a verdade dos fatos. Portanto, a transparência na comunicação, a formalização daquele momento, daquele evento é fundamental para que não apenas as agências públicas, mas como os canais de comunicação saibam do que está acontecendo para que venha a ser noticiado apenas o que de fato existe e não apenas meras especulações. Por quê? Porque a especulação, o comentário maldito, ele pode trazer danos irreversíveis à imagem ou do produto ou da empresa a qual esteja relacionado. Então, uma das ferramentas mais importantes na gestão de uma crise é a transparência. Na sequência, ter os bons profissionais, especialistas prontos a agirem de acordo com as suas especialidades, com as suas expertises, para que exista naquele cenário, naquele ambiente, todas as forças necessárias a fim da contenção e, consequentemente, a reassunção do momento anterior à crise. Ou seja, as forças unidas irão proporcionar uma resposta rápida àquela crise e, consequentemente, teremos o mais rápido possível a restauração do ambiente no statu quo, ou seja, da forma que ele era antes do momento da crise. Essa é uma dica rápida, é um comentário, é um vídeo simples, bem prático, falando sobre crise. Peço aos amigos que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Se gostarem do vídeo, deem um ok, deem um joia, compartilhe e um abraço e até a próxima.